Imagine isso. Você está em meio a uma tempestade emocional. A crítica veio de quem mais admirava. O fracasso chegou quando você mais precisava vencer. Tudo dentro de você parece ruir. O mundo espera que você exploda, recue, chore ou desista. Mas você simplesmente ergue os ombros, fixa o olhar no horizonte e caminha. Sem tremores, sem pressa, sem ódio. Não porque não doeu, mas porque aprendeu a não conceder à dor o trono da sua consciência. Há algo de assustadoramente poderoso nessa postura. Uma frieza quase mística, um domínio de si que beira o sobrenatural. E é exatamente isso que Napoleon Hill propôs. Haja como se nada te atingisse. Não porque você seja imune ao sofrimento, mas porque decidiu não alimentá-lo com o seu foco. Mas o que há por trás desse conselho, que à primeira vista soa como fingimento ou negação? Não estaríamos apenas escondendo a verdade interior sob uma máscara de força? E mais, isso seria coragem ou covardia disfarçada de firmeza? A maioria das pessoas acredita que sentir profundamente é sinal de humanidade, e elas estão certas. Mas Hill propõe algo ainda mais radical, que a verdadeira grandeza não está em sentir menos, e sim em ser mais forte do que aquilo que sente. Que o domínio da mente sobre a emoção não é repressão, mas liberdade. A capacidade de agir em meio ao caos sem se confundir com ele. Então surge o paradoxo. Como alguém pode ser afetado por tudo, críticas, derrotas, humilhações, e ainda assim parecer inabalável? Será mesmo possível vestir essa armadura sem se tornar frio, insensível, mecânico? E mais importante, será que você já se perguntou quanto da sua vida é determinada não pelo que te acontece, mas por como você reage ao que acontece? É aqui que começamos a tocar em algo perigoso, porque se isso for verdade, talvez tudo o que você acredita sobre controle, dor e poder esteja profundamente errado. E se for você quem tem alimentado as próprias tempestades? Vamos expor a raiz disso e entender por que a maioria nunca se liberta. Por que é tão difícil agir como se nada nos atingisse? Porque desde cedo fomos treinados a reagir. Choramos e somos consolados. Gritamos e somos notados. Sofremos e somos validados. Sem perceber, nossa mente começa a associar emoção com significado, dor com importância, reação com identidade. Tornamo-nos criaturas que se definem pelo que sentem e não pelo que escolhem. A psicologia moderna fala de reatividade emocional como um traço comum, mais perigoso. Carl Jung apontava que, enquanto o inconsciente governar nossas ações, chamaremos isso de destino. Somos atingidos, não porque o mundo é cruel, mas porque ainda não aprendemos a deixar de ser alvos. Jean-Paul Sartre diria que estamos vivendo de má fé, agindo como se fôssemos apenas vítimas do que nos acontece, quando, na verdade, temos a liberdade terrível e bela de escolher outra resposta. Nietzsche, por sua vez, veria nisso uma fraqueza espiritual, a recusa em afirmar a própria vontade de poder, preferindo o conforto da dor conhecida ao abismo da ação soberana. Há uma economia psíquica nisso tudo. Sofrer visivelmente, reagir intensamente, é uma forma de buscar relevância. No fundo, queremos que o mundo veja o quanto estamos sendo feridos, como se isso provasse que somos reais, que existimos, que sentimos. Mas nesse ciclo, entregamos o controle de nossa narrativa a qualquer um que saiba onde nos atingir. Haja como se nada te atingisse, não significa fingir que não há dor. Significa recusar-se a ser comandado por ela. É um rompimento com o vício emocional de se importar demais com aquilo que não está sob seu domínio. Esse é o ponto. O que te atinge só te atinge porque você ainda acredita que precisa reagir. E enquanto a resposta for automática, você ainda estará algemado àquilo que queria vencer. Mas o custo disso vai além da dor pessoal. Ele está moldando sua identidade sem que perceba. E os efeitos são mais profundos e invisíveis do que você imagina. Vamos revelá-los.
Você acredita que está apenas expressando sua verdade quando reage? Mas pouco a pouco, sem perceber, começa a se moldar pelas expectativas alheias. Toda vez que alguém te atinge com uma crítica, um desprezo, uma rejeição, você responde, se defende, explica, justifica e, no fundo, entrega poder. É assim que nasce uma prisão sem grades, emocional, invisível, auto-infligida. Quando tudo te afeta, tudo te governa. Você se torna escravo de palavras, olhares, silêncios. Um espectro de si mesmo, eternamente moldado pela força de estímulos externos. Um brinquedo nas mãos do mundo. A neurociência explica isso em termos biológicos. A amígdala, centro de resposta ao medo e ameaça, dispara antes mesmo do córtex racional agir. O resultado? Reações impulsivas, automáticas, viciadas. E o cérebro aprende. Quanto mais você reage, mais sensível você se torna. É o chamado viés da negatividade, um mecanismo primitivo que nos prende ao que nos ameaça, ignorando o que nos fortalece. Mas há algo mais sutil e mais destrutivo: o condicionamento cultural. Desde cedo, somos ensinados a valorizar a intensidade emocional. Acreditamos que quem sente muito é mais autêntico, mais profundo, mais humano. Mas confundimos profundidade com vulnerabilidade mal direcionada. Ser tocado por tudo não é prova de sensibilidade, é sinal de ausência de filtro. E viver sem filtro é viver aberto ao caos. O resultado? Ansiedade crônica, ressentimento silencioso, comparação constante, uma identidade construída sobre as ruínas da autodefesa. Você deixa de agir por convicção e começa a reagir por hábito. E assim, a sua liberdade vai morrendo. Não em grandes atos, mas nos pequenos gestos em que você deixa o mundo decidir por você quem você deve ser. É por isso que Napoleão Hill desafia: haja como se nada te atingisse. Não para ser indiferente, mas para ser inviolável. Para que o mundo externo não dite o clima interno. Para que a sua paz deixe de ser uma variável das circunstâncias e passe a ser um estado de escolha. Agora, a única saída é rebelião. Mas não contra os outros, contra a sua própria programação. Você pode sentir tudo e ainda assim não ceder a nada. Esse é o segredo. E é também o início da rebelião. O mundo diz: se doeu, reaja. Napoleon Hill diz: se doeu, escolha. É essa escolha que marca a separação entre quem vive como reflexo e quem se transforma em causa. A diferença entre ser um produto do ambiente ou um arquiteto interno da realidade. Mas como se libertar? Primeiro, recuse o papel de vítima. Isso não significa negar feridas, mas negar que elas definam o seu curso. Hill ensina que o poder da mente está na disciplina emocional, a capacidade de sentir, pensar e ainda assim agir com consciência. Você não pode controlar o que vem de fora, mas pode decidir o que fica dentro. Segundo, pratique o distanciamento consciente. Viktor Frankl, prisioneiro em campos de concentração nazistas, descobriu que, mesmo no inferno humano, existe um espaço entre estímulo e resposta. E nesse espaço mora a liberdade. Haja como se nada te atingisse, não porque você é de pedra, mas porque você aprendeu a guardar esse espaço, a reagir só depois de escolher quem você quer ser. Terceiro, internalize sua autoridade. Enquanto precisar da aprovação, do reconhecimento, da validação alheia, será sempre manipulável.
Ser livre é não precisar que ninguém acredite em você para que você continue acreditando em si. É caminhar sob zombarias sem se curvar, sorrir no meio do colapso sem mentir a si mesmo. E, por fim, substitua reatividade por estratégia. O verdadeiro poder é silencioso. Ele não se apressa em provar nada. Ele observa, espera, calcula e age, não para mostrar força, mas para não desperdiçá-la. Essa é a rebelião. Calar quando querem ruído, manter o rumo quando querem dispersão, permanecer centrado quando tentam te fragmentar. Você não será livre quando ninguém mais te atingir. Será livre quando nada mais puder te governar. E quando isso acontecer, descobrirá algo que sempre esteve ali, mas que só os inabaláveis enxergam. Está pronto para ver? A verdade final aguarda. A verdade é simples, brutal, libertadora. Nada jamais te atingiu, a não ser pelo lugar que você deu. As críticas não machucaram. O fracasso não destruiu. A região não definiu. O que feriu de fato foi a interpretação que você alimentou, o significado que você concedeu, a permissão que, em silêncio, ofereceu ao mundo para habitar suas entranhas. Haja como se nada te atingisse, porque no fundo nada pode. A maior prisão é psicológica e a chave sempre esteve em suas mãos. Não é o que dizem, não é o que fazem, não é o que tiram de você que importa. É o que você faz com isso. Napoleon Hill não propõe insensibilidade, propõe soberania. Esse é o novo paradigma. A emoção não é inimiga, mas também não é rainha. Ela pode existir, mas não comandar. O mesmo vale para o medo, a dúvida, o julgamento. Você pode observá-los, mas agir apesar deles. Ser firme mesmo sentindo, ser brando mesmo ferido, ser inteiro mesmo atravessado. E então, algo muda. De repente, sua paz já não depende do clima externo. Sua firmeza já não exige plateia. Você se move com um tipo de elegância que não pode ser tocada, não porque é arrogante, mas porque é serena, porque finalmente compreendeu. O seu eixo não está lá fora. A verdadeira força não grita, ela permanece. A verdadeira maturidade não é reprimir o que sente, é não permitir que o que sente decida quem você é. E o verdadeiro poder é seguir em frente com leveza, mesmo quando tudo dentro de você ainda grita por reação. No fim, você não é o que sofreu, nem o que fizeram com você. Você é o que escolheu fazer com isso. E quando você age como se nada te atingisse, não porque ignora, mas porque transcende, algo sagrado acontece. Você para de lutar contra o mundo e começa finalmente a habitá-lo como quem já venceu. O olhar muda, a postura muda, a vida muda, porque agora você sabe o que te atinge. Só te atinge até o dia em que você decide não mais sangrar por aquilo que nunca teve poder. Se você ficou até aqui, deixa o seu like e comente aí embaixo qual o próximo tema que você quer que eu traga aqui. Te vejo amanhã!